Irmãos e irmãs, amados do Senhor, amém? Vamos começar o nosso culto, né? De adoração ao Senhor, de adoração a Deus. Os irmãos estão em casa aí, conectados, online. Vamos todos juntos adorar ao Senhor nessa noite. E vamos ficar de pé para fazer uma leitura da palavra. Quem tiver com o neném no colo, pode ficar sentado aí. Glória a Deus. Fazer uma leitura aqui. Isaías 42. Glória a Deus. Versículo 'Vamos ler aqui o versículo 18. Glória a Deus. Isaías 42, 18. Diz assim: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possas ver. Amém? Até aqui só. Glória a Deus. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Glória a Deus. Deus é muito bom. Vamos fazer uma oração? Agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa noite, louvando ao Senhor e pedindo que Deus venha com a sua graça nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós iniciamos mais um culto no Teu nome, para agradecer o Senhor nessa noite, com a sua igreja que Te ama, a sua igreja, Senhor, que confessa que não há outro nome para salvação, e nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco aqui nessa reunião, tocando o nosso coração, movendo em nossa alma, sim, Senhor, e que venhamos glorificar o Teu nome nesse culto coletivo. Eu quero Te agradecer, Senhor, por cada irmão que está aqui, por cada irmã que está aqui, por cada pessoa que o Senhor salvou, que o Senhor trouxe à Tua presença. Muito obrigado, Jesus, por essa comunidade, por essa igreja, que o Senhor continue fazendo coisas grandes no nosso meio. Nós queremos contar as Tuas maravilhas, Senhor. Nós queremos contar às pessoas da Tua bondade, falar da Tua grandeza, do Deus que nos cura, que nos salva, que nos guarda, do Deus que nos abençoa, o Deus que provê em nossas vidas. Nós queremos essas coisas porque sabemos da Tua misericórdia, do Teu poder, Senhor. Sim, Senhor, conheçam todos o Teu poder, conheçam todos quem Tu és e o que o Senhor faz para aqueles que Te buscam, em nome de Jesus. Pai, nós iniciamos esse culto pedindo que o Senhor receba o louvor da Tua igreja, que o Senhor receba a adoração do Teu povo, porque faremos isso agora, Senhor, cantaremos louvores ao Teu nome, e nós pedimos ao Pai que sejamos aceitos na Tua presença. Por isso, Senhor, perdoa pensamento errado, perdoa, Senhor, falas erradas, Senhor, condutas de repente ali no meio da semana que não condiz com aquilo que o Senhor quer de nós. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos pó, somos limitados, mas nós estamos aqui com o coração aberto, estamos aqui com a nossa alma, Senhor, entregue a Ti, para dar o nosso melhor a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, que venha a Tua bênção e que Tua palavra fale conosco nessa noite. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Você pode se assentar. Vamos louvar sentado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. O pastor David já fez a leitura aqui falando do servo, né, que ele deu vista aos cegos, né? Isaías já falando sobre o Cristo que viria, né? Para que os cegos pudessem ver. Louvado seja o nome de Jesus. E é esse Cristo que nós vamos louvar aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Eu faço isso.
entregar a esse Cristo o seu coração, né? Nessa noite, às vezes a gente fala sobre entregar o coração ao Senhor, a gente pensa no dia que nós aceitamos Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Mas isso tem que ser um ato diário. Todos os dias nós temos passos ao Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor,
Desejo uma boa semana no nome do Senhor Jesus. Que você caminhe em vitória no nome do Senhor, como nós cantamos aqui. É o Cristo, o Filho, e que Ele tome o nosso coração, tome a nossa alma, que Ele seja o seu guia, certo? Nessa semana, nesses dias que se passam, que cada dia mais nós possamos mirar no Senhor e estar junto dele, amém? Louvado seja o nome de Jesus, pastor David está com a palavra, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou aproveitar que o evangelista que já está vindo para cá, para a gente fazer aquela oração para a família. Vamos apresentar a nossa família ali, na presença do Senhor. Glória a Deus. E seguir orando, né? Seguir orando pela casa, pela família. Que a nossa oração seja sempre uma semeadura. Amém. O pastor Marcos costuma dizer que ele viu cumprir na vida dele orações que o pai dele fazia por ele. Pastor Marcos, rapidamente, ele tem uma história toda. Um dia eu vou ver se ele conta esse testemunho aqui, porque alguns dos irmãos talvez não conheçam. Mas é um pastor assim que chegou a ser pastor porque Deus o fez assim, Deus o chamou, vocacionou. Porque ele veio de uma região pobre, né? E teve problemas de família, acabou tendo um pai adotivo, assim, por um motivo da vida, né? E esse pai adotivo, eu orava por ele, evangelista, né? E ele falou que ele viu o pai dele orando e nas orações viu o nome dele. Senhor, salva o Adiaci Marques, que para quem não sabe o nome dele é Adiaci Marques, né? E engraçado que é Adiaci Marques do Espírito Santo, né? E o homem é cheio do Espírito Santo, né? Mas... Aí ele orava e ele viu o pai dele orando. Senhor, salva Adiaci. Salva Adiaci, Senhor. Depois que ele saiu de casa, ele foi lá para o mundão, que ele já era do mundão mesmo, né? E aí passou uma situação tão ruim que chegou a dormir em rua, dormir em praça, virou morador de rua. Mas um dia ele entrou numa igreja e foi lá no Brasil para Cristo, de Rio Grande da Serra. E quando ele entrou lá, aquele dia o Espírito Santo falou no coração dele. Ele se converteu e Deus o fez um pastor. E aí ele fala que até hoje ele vê as orações do pai dele como semeadura. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando você está orando, sua oração não é jogada ao vento não, viu? Sua oração tem endereço certo. O endereço é o coração de Deus. Glória a Deus. Ele vai ouvir você. Ele é o seu Pai Celestial. Vamos apresentar a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar pela família, né? Muitos familiares estão precisando das nossas orações neste momento. Como igreja, esse é o nosso papel, para que o Senhor Jesus venha salvar nossos filhos, nossas filhas, aqueles que ainda se encontram afastados. Mas Deus tem um propósito, na hora certa Deus vai fazer uma grande obra na sua casa e na sua família. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e coloque em mente a sua família, aquele que precisa do milagre já, aquele que precisa que Deus entre com ação imediata em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu levo a minha voz a Ti, meu Senhor. Nesta noite, Senhor, para a Tua igreja, queremos orar com o Pai Santo, pela família, Pai Santo, colocar diante do Teu altar o que parece impossível, meu Senhor, aos nossos olhos humanos, é possível, meu Senhor, para Ti. Por isso, meu Deus, eu coloco, Senhor, esta família nas Tuas mãos, Pai. Esse pai, essa mãe, esses filhos, esse neto, Pai, está tudo, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Pai, de encontro, meu Pai Santo. É o momento, Senhor, quando nós estamos aqui orando. Quantos filhos estão na rua, quantas filhas, meu Deus, estão fora de casa. Mas eu te peço, Senhor, nesta noite, vai de encontro, incomoda, meu Senhor, e que eles possam retornar para seus lares, meu Deus. E eu creio, Pai, enquanto a igreja está orando, ó Pai, o Senhor está trabalhando na vida de cada um deles, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Vamos ainda, meu Deus, ouvir testemunho que família foi restaurada, que famílias, meu Deus, ó Pai, estão, Senhor, na Tua presença. Assim, meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos, a Tua igreja, todos os familiares, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome.
Amém. Quem crê assim, dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ofertar na casa do Senhor. Se você trouxe dízimos, ofertas, separe agora nesse momento. Você também nos trouxe hoje, que Deus prepare para a próxima vez, para você fazer parte, né, dessa grande obra, né, que a gente faz aqui. Aqui é uma grande obra, viu? Onde tem 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio, então é uma grande obra. Amém? Vou pedir para minha esposa separar o nosso ali, né? E é bênção. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, a tua igreja tem contribuído, Senhor. A tua igreja tem ofertado, tem trazido os dízimos na tua casa. E é graças a essa generosidade, essa dedicação, Senhor, que nós estamos aqui nesse salão fazendo cultos. Estamos aqui, Senhor, com as portas abertas, pregando, te louvando e fazendo aquilo que é para a tua glória, como igreja, nos reunindo como igreja. Que essa obra prospere, que essa igreja cresça, que almas, ó Pai, sejam alcançadas através desse trabalho nosso. Que o teu nome seja engrandecido, Senhor, nesse lugar. Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles, ó Pai, que têm se doado, que têm entregue, Senhor, na tua casa, esse valor financeiro, para manter, Senhor Deus, as portas abertas e o trabalho sendo realizado. Deus, olhai por todos. Pai, olhai por seus filhos. Tua palavra não falha. Tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus. O Senhor diz que o Senhor traz a provisão. A tua palavra garante isso. Diz que a gente busca no primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Acrescenta, Senhor, na vida da tua igreja. Acrescenta, Senhor, abrindo portas, sustentando financeiramente, fazendo o milagre da multiplicação. Sim, Pai, que nada venha faltar, mas que os teus filhos prosperem a ponto de dar, porque é melhor dar do que receber, diz a palavra. Que eles sejam prósperos em nome de Jesus. E eu peço, ó Pai, que o teu nome seja engrandecido através destas ofertas e desses dízimos. Para a tua glória o fazemos assim. Amém, Senhor, e amém. Amém, meus irmãos? Os irmãos que estiverem aqui, fiquem à vontade, que as outras está aqui, tá bom? Vou cantar no curso, por favor. Acho que hoje vai dar certinho ali, viu? Cheguei pra Jesus. Você
tirar aqui o microfone. Esse louvor é maravilhoso, irmãos. Eu amo esse louvor. Ele é do cantor cristão. A Igreja Batista usa muito, né? O cantor cristão, né? A Igreja Batista tradicional. Hoje as igrejas estão, pouco a pouco, estão mudando, né? Católicos. Mas muitas igrejas não usam, preservam, né? E aqui a gente mantém sempre cantando um ou outro, né? Na próxima domingo vamos com o outro, né? Do cantor cristão, a gente vai cantar outros também. E eu gosto, irmãos, eu sei que os irmãos sofrem comigo ali cantando, né? E ainda mais que eu canto 1000 vezes e não sei a letra, né? Vocês perceberam, mas não faz mal. O importante é que a gente está aqui para louvar o nosso Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus. Você que está em casa, acompanhando a gente, fique atento na palavra do Senhor. Mateus capítulo 20. Glória a Deus. Mateus capítulo 20, o versículo que nós vamos ver é o versículo 29. 20 e 29. Glória a Deus. Bom, acho que todo mundo achou aí, amém? Vamos fazer a leitura então. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Agora preste atenção no versículo 30 de novo, olha só. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Versículo 31. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém? Amém. Mas vamos ler mais um texto, por favor, agora em Marcos, próximo evangelho. Evangelho de Marcos capítulo 10. É a mesma passagem. Essa cura do cego, que estava à beira do caminho, ela é narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, colocou-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele,
vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Essa palavra é tão bonita, não é? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Oh glória! Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Veja bem, que eu torne a ver. Ele já tinha visto antes, perdeu a visão. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? E meus irmãos e minhas irmãs, estava em casa pedindo a Deus assim alguma palavra para trazer para a igreja hoje, para que a gente pudesse sair daqui com a nossa alma alegre, fortalecida, né? O nosso coração cheio de esperança, de fé. E foi essa palavra que veio ao meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Os dois textos aqui, eu não usei Lucas porque não é necessário, aliás, né, seria repetitivo, mas eu peguei Mateus e Marcos apenas para mostrar um detalhe. Nesse detalhe é que Mateus, ele faz uma narrativa a mesma narrativa que Marcos, porém ele dá um detalhe que Marcos não dá, e Marcos dá um detalhe que Mateus não deu. É muito interessante. A gente leu em Mateus que haviam 2 cegos, e Marcos ele narra que tinha um cego só, né? Tanto que no primeiro texto que nós lemos de Mateus, os cegos eles gritam pedindo ajuda, e eles vão dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E no texto de Marcos é só o Bartimeu. Inclusive Marcos ele dá o nome para o cego. Mateus já ignora os nomes. Mateus diz que tinham 2 cegos, mas não cita nome. Marcos aponta um cego só, mas dá o nome dele, e é no singular, né? E Marcos deixa claro que é uma pessoa só: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a gente precisa entender o porquê, talvez, disso, né? Aí tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é que, segundo a tradição, Mateus foi escrito antes de Marcos, embora os teólogos aí da atualidade tentam explicar que Marcos teria sido escrito até antes de Mateus. Mas, como bom cristão, eu fico com a tradição. Eu acredito que Mateus ele seja o primeiro evangelho, porque os pais da igreja, os teólogos do século 2 e 3 afirmaram isso, que Mateus escreveu o primeiro evangelho, tá certo? Inclusive eles dizem que havia uma outra escrita de Mateus, né, do evangelho, escrito em aramaico, ou em hebraico, que seja, mas que depois eles teriam trazido isso para o grego. Mas isso também não vem ao caso, só para os irmãos entenderem, conhecerem um pouquinho a Bíblia que está na sua mão. Então, uma das coisas que a gente pode imaginar é que Mateus escreveu primeiro que Marcos. E Mateus, então, ele tinha um detalhe de que haviam 2 pessoas naquele dia, porque provavelmente ele estava com Jesus nesse dia. Provavelmente, no dia da cura do Bartimeu, Mateus estava lá. Lembrando que Marcos, ele é mais jovem, ele vem depois, ele é mais jovem,
Por mais que ele estivesse ali no meio ali, ele era muito novo, muito jovem. Então, talvez ele não tenha visto tudo o que Jesus fez, mas Mateus viu. Os dois evangelhos de testemunhas oculares de toda a ação de Jesus, ou quase toda ela, é Mateus e João, tá certo? Marcos é um pouco mais jovem, e o Lucas é discípulo de Paulo, nem andou com Jesus. Então o que a gente precisa entender é que é possível que Mateus ele tenha trazido essa realidade de que tinham duas pessoas ali, mas ele também não cita nome. Ele diz que os cegos foram curados. Inclusive ele diz que Jesus tocou, né? Ele toca o olho do cego, ou a cabeça do cego, não sabe aonde, mas toca o cego, os dois cegos, e eles passam a enxergar. Aí eles se alegram e vão seguindo Jesus junto com os demais. O Marcos, ele não diz que Jesus tocou, ele apenas diz que Jesus dá uma palavra, dizendo: olha, a tua fé te salvou. E na hora o moço viu. Olha que coisa interessante. Mas, então tem duas coisas. Como Marcos escreveu talvez num outro período, ele tenha detalhado o nome de um dos cegos, porque o Mateus ele tenha registrado algo para que as pessoas soubessem de algo que Jesus fez, mas o Marcos parece que ele quer detalhar para quem Jesus fez. Existe uma diferença entre o que Jesus fez e para quem Jesus fez. Jesus fez coisas para muita gente, aleluia, mas eu me identifico quando eu sei que Ele fez para mim. Que coisa boa! Quando o seu nome é citado entre aqueles que receberam uma bênção do Senhor. E o que dá a entender na tradição é de que não é erro não tem erro aqui não. É que provavelmente, alguns teólogos, eles explicam isso, é que provavelmente há uma probabilidade de que haviam dois cegos, mas um deles não ficou com Jesus, recebeu a cura, ficou uns dias ali, mas aí disse: não, esse negócio não é para mim não, agora que eu estou vendo, eu vou aí ver o mundo, e vazou. Desculpa a linguagem, vazou, né? Eu lembro muito que eu falo de vazou, eu lembro do carro que eu tinha, aquele sim, olhava aí, vazou óleo, vazou um monte de coisa, né? Vazou água. Mas o Marcos, ele vai citar o nome do Bartimeu, porque era comum citar o nome de quem permaneceu na fé. Pessoas que não seguiram como discípulos, muitas vezes eles são colocados assim, como os endemoniados, ou como aqueles que foram libertos, ou aqueles que foram curados, mas às vezes, muitas vezes, eles dão nome para aqueles que se tornaram discípulos. Olha isso. Sabe o que eu penso aqui? Que todo mundo é importante para Deus, mas nos registros sagrados, não é sempre, isso aqui não é regra, nem padrão, tem anônimos que serviram a Deus aqui, mas parece que Marcos, ele faz questão de enfatizar que o que permaneceu tem nome, e é um seguidor de Jesus Cristo, amém? Então, provavelmente, o Marcos, ele vai colocar o Bartimeu, o nome dele, e nem vai citar o outro, ele vai só citar do que permaneceu. Olha, ele curou Bartimeu. Ele não está falando do que Jesus fez, mas para quem Jesus fez. Os irmãos estão entendendo? Mateus está narrando o que Jesus fez. O que Jesus fez é que Jesus curou dois caras, dois homens. Mateus não dá nem o nome deles, é dois homens que estavam lá cegos. Mas o Marcos, ele sabe quem é Bartimeu. Bartimeu é um de nós. Bartimeu é um dos que seguem Jesus aí, ainda que não na mesma comitiva, mas é alguém que está seguindo Jesus em algum lugar aí, é um que se tornou discípulo, então o nome dele é preservado. Então Marcos, ele se preocupa em dizer para quem Jesus fez. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui, a gente sabe que Jesus curou um monte de gente, repito isso, Jesus fez tanta coisa, mas como é bom. Hoje, a gente às vezes passam pessoas, a gente ora, quantos lugares que a gente foi aí, a gente ora, as pessoas são curadas, libertas, já aconteceu, mas depois você nunca mais vê, você nem lembra do nome.
Mas aqueles que vêm congregar com você, você nunca mais esquece, porque o seu milagre tem nome. Aleluia. Amém? Porque nós somos um milagre. Glória a Deus. Qual o seu nome? Meu nome é milagre. O que Jesus fez? Fez isso é realmente seu nome. É importante não esquecer dele, porque Deus fez muitas coisas na sua vida. Então esse é o primeiro motivo que eu quero que você entenda, tá? Porque de repente você encontra alguém aí na rua, vai falar, sua Bíblia tem erros, olha como ela é contraditória. Mateus fala isso, fala que é 2 séculos. Irmão, que é uma geração mimimi, não é? Acha pelo em ovo. Em ovo. Incrível. Você já pensou pegar um ovo evangelista para ver se tem pelo? Entendeu? Deixa eu ver se tem pelo esse ovo. E fica procurando. Então as pessoas pegam a Bíblia procurando. Tem gente que estuda a Bíblia não é para aprender a palavra, é para achar erros. Eu vou encontrar. E vou pegar aquele pastorzinho ali. E vou pegar aquele crentinho ali, aquela crente, vou mostrar, me explica isso aqui. Aí o crente nunca ouviu falar, fala, não sei. Fiquei em dúvida. Por isso que é importante a gente entender, tá bom? Então quando alguém perguntar, aqui tem 2, se bem que ninguém, a maioria não vai te perguntar, porque a maioria nem lê, né, meu irmão? Mas se alguém perguntar, você já sabe. Um narra o fato e o outro narra a pessoa, para quem Jesus fez. Um provavelmente, segundo a tradição, se tornou discípulo e o outro abandonou a fé, como muitos fazem. Passam pela igreja, recebem uma bênção, somem no mundo, a gente nem lembra quem é, mas de quem permanece a gente sabe o nome. Amém, meus irmãos? A gente sabe o nome de todos que permaneceram. Glórias a Deus. Bom, agora eu quero nesse momento entrar aqui em outras questões, porque Jesus estava em Jericó. E saindo de Jericó, ele vai passar pelo caminho e vai encontrar o cego, ou os cegos. Jericó, irmãos, fique claro, não é a mesma Jericó. Se você for ver, Jericó foi destruída, aquela primeira Jericó, quando Israel saiu do Egito, e quando eles vão entrar na terra prometida, não é isso? Josué, que assume a liderança no lugar de Moisés, eles vão combater a cidade de Jericó, correto? Tem até um louvor que canta, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, coisa boa, né? As muralhas vão ruir e tal, enfim. Só que essa Jericó não é a mesma Jericó, aquela Jericó lá foi destruída. Essa Jericó aqui foi construída por Herodes o Grande, pai de Arquelau. É o Herodes que perseguiu Jesus. Então essa cidade ela está ao sul da antiga cidade de Jericó, leva o mesmo nome, mas não é a mesma cidade. Tá bom? É uma outra cidade que levou o mesmo nome. Então Jesus está passando por essa nova Jericó, que não tem nada a ver com a outra. Amém, irmãos? Fique claro isso aqui. Bom, aí legal, Jesus está passando, um monte de gente. E agora vamos para a realidade prática, para a nossa vida, dessa coisa maravilhosa que aconteceu com o filho de Timeu. Lembrando que Bartimeu significa o filho de Timeu, tá certo, irmãos? Bom, vamos falar de algumas coisas que podemos colocar em prática. Você já ouviu irmãos pregando, o Rodrigo já pregou isso aqui, o missionário Rodrigo está lá no fundo, já pregou sobre essa questão do cego aqui. Nós já ouvimos pregadores, irmãos já pregaram, acho que até evangelista já falou. Nós sempre estamos falando a mesma coisa, né? Louvado seja Deus por isso, que bom que a gente está falando a mesma coisa. O difícil é quando começar a falar outra coisa, né? Um outro evangelho, aí fica bagunçado. Bom, mas vamos lá, irmãos. Uma das coisas que é interessante, porque nós começamos o culto lendo Isaías 42. E Isaías 42, nós lemos o versículo 18, mas se você retroceder para o versículo 7, Isaías 42, 7, Isaías que é um profeta que viveu 700 e poucos anos antes de Jesus nascer. Quer dizer, Jesus nasceu hoje, por exemplo, lá em Belém, nasceu hoje. Se você retroceder 700 anos para trás, lá estava vivendo Isaías. É bastante tempo, hein? 700 anos. Você tem ideia que é tempo que nem o Brasil tem. O Brasil descoberto, entre aspas, por Portugal, né? O Brasil, com a chegada dos europeus, porque o Brasil, esse país já existia antes aqui, já tinha índio, tinha um monte de coisa. Índio não, que a gente chama de índio, né? Mas já tinha aqui os povos aqui que habitavam essa região toda aqui. E os europeus chegaram depois. Mas desde quando os europeus chegaram, segundo a nossa narrativa histórica lá de 1500, né, do Cabral,
A gente tem aqui no Brasil 500 e pouquinhos anos, é isso, Jorge? 500 e pouquinho? 520 anos, né? Que eu nem fiz a matemática aqui, porque eu vou fazer, vou errar, né? E errar para a igreja é feio, errar online é pior. Então é 520 aí, segundo Eduardo, que nós temos. Eu tenho que falar que é segundo Eduardo, para a gente ser mais objetivo. Então, 520 anos. Para você ter ideia, Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. No tempo de Jesus, para a profecia, era mais velho que o Brasil europeu. Brasil com a invasão europeia. Então, entenda só. É demais, é mais velho. A profecia, naquele momento que Jesus vivia, aquela profecia era mais antiga que o nosso próprio país, que a gente vive aqui com essa identidade. Então é bastante tempo, irmãos. E qual a chance de alguém falar alguma coisa 700 anos antes e acertar? Duas coisas, ou é muita coincidência, ou então não é o homem, é Deus falando. E eu louvo a Deus porque é Deus falando. Glória a Deus. E Deus fala e pode passar 1 milhão de anos. Acontece, porque Ele falou. Oh glória, Ele falou. E Ele falou o seguinte: na boca do Isaías, Ele profetizou sobre o Messias. Porque Isaías, a profecia dele tem 3 etapas. As 3 etapas é: Israel foi escolhido, Israel se corrompeu, Israel vai cair, Judá vai cair, e depois Deus vai enviar o Messias. São as 3 etapas das profecias. A restauração de Israel no fim dos tempos, ele também profetiza sobre isso, no último capítulo. Agora, veja bem, Isaías no capítulo 42, nós não lemos aqui, mas depois você pode ler na sua casa, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. É isso. Vamos abrir, vai, irmãos. Vamos abrir logo o texto, que é melhor. Você que está em casa, se tiver uma Bíblia aí na mão, sopra essa poeira dela aí e abra Isaías 42. Glória a Deus. Olha a pizza aí, chega a pizza, irmão. Os irmãos assinam online e falam: olha, pastor, agora leva a pizza para o culto. Isaías 42. No versículo 1 ele vai colocar assim: eu coloquei sobre ele o meu espírito, tá certo? Coloquei sobre ele o meu espírito. Ele vai pregar para os gentios, enfim. Mas aqui no versículo 7, no versículo 6, vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim, versículo 6: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança. Ele está falando de Jesus, o mediador da aliança, com o povo e luz para os gentios. Versículo 7: para abrires os olhos aos cegos, e para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Olha que coisa tremenda. E aí a gente lê o versículo 18, quando ele fala: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Aqui o Isaías estava dizendo o seguinte: é uma profecia sobre Jesus que viria. 700 anos depois, Jesus veio. E ele estava dizendo que o Espírito de Deus, como está no versículo 1, estaria sobre ele, sobre o Messias, como está aí no versículo 1. E lá no versículo 6 e 7 ele vai dizer o seguinte: ele vai fazer justiça, ele vai ser o mediador de uma nova aliança, oh glória, ele vai ser luz para os gentios, porque até então os judeus tinham a primazia, e Jesus Cristo abre as portas do céu para todos os povos, para os gentios, não é isso? E aí ele vai dizer ainda que uma das características seria abrir os olhos aos cegos. E aí são cegos nos 2 sentidos.
tanto físico como espiritual. Agora, meus irmãos, no versículo 18, Isaías dá uma repreensão para Israel, porque Israel seria como um surdo que não ouve, e seria como um cego que não via. E ele faz uma repreensão: estejam atentos, não sejam cegos e surdos, sejam pessoas que possam ouvir, pessoas que possam ver para entender o que eu estarei fazendo. Bom, se você ler lá Lucas 4, depois no capítulo 61 ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim e tal. E se você olhar lá no capítulo 4 de Lucas, Jesus, ele, quando começa o seu ministério, ele entra dentro da sinagoga. Aliás, ele vai lá no templo, né? Ele vai não só em sinagoga, ele vai lá no templo. E aí, meus irmãos, ele se revela como o prometido de Isaías. Ele se revela como Messias. Porque ele começa a ler o profeta Isaías, e principalmente lá no capítulo 61, por exemplo, ele lê, e quando ele termina de ler, ele fecha o livro da lei, ele fecha o livro da lei, não, né? Ele fecha o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, e quando todo mundo fica esperando agora, ele vai pregar. Agora ele vai trazer um comentário sobre o texto. E quando ele fecha, ele diz: olha, hoje se cumpre a profecia. Os homens começam a olhar um para o outro e começam a falar assim: como assim se cumpre hoje? Ele está dizendo que o Messias veio? Ele está dizendo que o Messias chegou? Que o prometido que Isaías falou chegou daqui? E o pior, ele leu lá: o Espírito do Senhor está sobre mim. Será que ele está falando dele mesmo? E quando eles percebem que Jesus estava falando dele mesmo, eles ficam com raiva e meio que querem que Jesus saia dali. E é interessante que então esses homens, lá dentro do espaço que Deus era honrado, que Deus era supostamente estudado pelas Escrituras, esses homens não entenderam nada e caem justamente naquilo que Isaías disse no versículo 18: ó cegos, abram seus olhos para que possam ver, porque o Messias está diante de vocês. Ele está aí no templo e vocês estão como que cegos, não enxergando. Ó, vocês, povo de Deus, estão como que surdos, porque ele abriu as Escrituras e falou que hoje o Senhor está cumprindo, mas vocês não estão querendo ouvi-lo. Que coisa! Aí sabe o que acontece? Jesus sai fazendo tudo que lá na sinagoga e no templo, porque Jesus depois vai em sinagogas também, e ninguém quer ouvir mais Jesus. Jesus começa a ser perseguido, porque ele se coloca como Messias, porque ele realmente era o Messias. E aí o que acontece é que os homens com raiva querem matá-lo, perseguem Jesus, querem destruir a obra de Jesus, e começam então a perseguir Jesus, e Jesus vai então pelos vilarejos. Jesus começa a ir para as periferias, aleluia, vai lá para Perus, Recanto dos Humildes, vai lá na Olaria. Jesus começa a ir lá para os cantinhos, aonde ninguém vai, onde o poder não chega, o Estado não chega, onde o abandono existe, mas Jesus vai lá, aleluia. Sabe o que eu penso? Que Jesus vai em todos os lugares aonde tiver gente com os ouvidos abertos para ouvir sua voz. Que coisa tremenda! E aí ele vai, meus irmãos, e começa e cura um, liberta outro, expulsa demônio, e as pessoas que nem estudo têm, que nunca frequentaram sinagogas, pessoas que não tiveram nenhum estudo aprofundado na Torá, que apenas seguem a religião, mas não têm um profundo conhecimento, elas com pouco que têm, começam a enxergar que Jesus veio de Deus, que Jesus é o Messias. E os estudados lá, eles começam a rejeitar tudo que Jesus fala. São cegos e surdos. E aí, meus irmãos, eu quero ir para o fim, mostrando que Jesus faz o seu último milagre
no Evangelho de Marcos, porque Jesus vai fechar o milagre lá com esse aí. Jesus chega e ele então vai para a cidade de Jericó, passa por lá, e quando ele está indo embora, tem lá um cego. E o cego começa a ouvir que Jesus está vindo. E o cego já ouviu falar de Jesus. E o cego, nós já falamos isso aqui, o cego não via, mas ouvia. E eu afirmo isso, eu amo afirmar isso e repetir isso todas as vezes. Você, servo de Deus e serva de Deus, você não vive pelo que os teus olhos veem, você vive pelo que você ouve da palavra de Deus. Está entendendo? Você não precisa olhar nenhum cenário favorável, você pode olhar e ver o caos, você precisa ficar atento ao que o Senhor está falando. Porque é a fé, diz Paulo em Romanos 10:17, a fé vem, não é pelo ver, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Aquele menino já tinha ouvido, aquele cego, o filho de Timeu, ele tinha ouvido falar desse Jesus, ele nunca viu Jesus. O estado dele era de abandono, ele era um homem solitário, desprezado, à beira do caminho para não atrapalhar ninguém, e mendigava. Ele não tinha mais o que fazer da vida, ele ficou cego, não podia trabalhar de nada, não tinha nada de assistencialismo, nada disso não. Então a vida era dura para ele. Apesar da vida dura, sabe o que eu penso, irmãos? Que a vida dura não tirou do seu coração a esperança. Ou quando a gente passa a vida dura com família, com trabalho, com sistema, com isso, com aquilo, e as esperanças vão acabando. O Senhor está falando para nós hoje como igreja: não deixe a esperança viva sair do teu coração. Ele era desanimador, o seu futuro, suas perspectivas, mas havia no coração dele uma esperança. E a esperança uniu-se à fé, pelo que ele ouviu. Oh glória! E aí aquele homem que não estava em sinagoga, que não estava com as escrituras na mão, aquele homem que estava na beira do caminho, solitário, abandonado, ele não tinha olhos para ver quem era Jesus, mas os seus ouvidos já ouviam falar dele, e isso foi suficiente para ele crer. A esperança foi: talvez algum dia ele passe por aqui, porque ele estava lá todos os dias. E eu fico pensando que Jesus não terminou seu ministério antes de dar a vitória para aquele homem. Aquele homem ficou no caminho, e quando ele ouviu falar que Jesus vinha, e aqui que está a coisa agora, ele começa a gritar. Ele começa a gritar porque ele quer ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. E sabe, quando a gente precisa muito de Deus e da misericórdia de Deus, a gente grita, às vezes não com a boca, mas às vezes a gente grita com a alma. E eu quero dizer que o Senhor está com os ouvidos abertos para ouvir o grito da tua alma, o clamor da tua alma, o clamor da alma. Quando você está quase no limite, a tua alma grita. O Senhor está me usando hoje, eu tenho convicção para dizer que o teu clamor está chegando a Ele. Isso que eu estou pregando não é jargão, irmãos. Eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra para falar nessa noite, e essa é a palavra que o Senhor deu para a sua igreja. Sua alma grita, mas não grita à toa. O Senhor está ouvindo o seu clamor. Se você tem ouvido, então, como diz Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça, aleluia, o que o Senhor está dizendo. É resposta de Deus para a gente que pediu para Deus falar hoje. E sabe, meus irmãos, eu vou dizer outra coisa aqui. Ele creu quem era Jesus, sem nunca ter visto, sem nunca ter saído daquele lugar de sempre pedido esmola. Ali todo dia, ele nunca sai dali, era uma vidinha assim,
assim, medíocre, pequena, sabe, ali solitária, entristecida, enfraquecida, por ser cego, por ser mendigo, por estar no caos, por estar no limite, era ali. Mas ele ouviu falar do Senhor, e o que ele ouviu foi suficiente para ele crer quem Jesus era. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando ele começa a dizer Jesus, ele não diz só Jesus. Ele não diz só, ó, Jesus de Nazaré. Não é só isso. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. E sabe o que significa filho de Davi? Filho de Davi é título messiânico. Era como se ele dissesse a mesma coisa de dizer, Jesus Messias, tem misericórdia de mim. Jesus Messias, tem misericórdia de mim. Por que eles não diziam Jesus Messias claramente? Porque muitos romanos sabiam que o tal do Messias viria para libertar o povo. E havia uma conversa de que o trono do imperador poderia ter problemas se esse tal de Messias estivesse ali. Então o título Filho de Davi, que significa aquele que é descendente de Davi, aquele que nasceu na cidade de Davi, porque o Messias tinha que nascer em Belém, como Jesus nasceu em Belém, aonde Davi nasceu, o grande rei de Israel. A Bíblia tinha uma promessa que faria brotar da raiz, aleluia, de Jessé. Da raiz de Jessé brotaria a vida de novo. Israel teria libertação novamente, o mundo inteiro, não mais como um homem, mas de alguém que veio naquela raiz que secou, raiz de Jessé, tribo de Judá, dali viria o Salvador do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. E aí ele começa a gritar um título que não era dado para Paulo. Pode ver, não tem Paulo filho de Davi, não tem grande Pedro, apóstolo dos apóstolos, filho de Davi, não tem Paulo filho de Davi, não tem Pedro filho de Davi, não tem João o apóstolo filho de Davi. O único título na Bíblia de filho de Davi é para Jesus o Nazareno, porque é um título messiânico. Aqueles homens na sinagoga ouviram Jesus falar no templo, eu sou o Messias, e rejeitaram. Um cego que nunca viu, que era mendigo, nunca viu, não viu, perdeu a visão, mas estava lá muito tempo, amarrado nas suas mazelas, sem poder fazer nada, apenas ouviu, creu que aquele homem, sem ver nada, nem sabia se, porque é o seguinte, às vezes tem gente que viu Tomé fala, só crê se eu ver. Tem gente, se você contar para ele, olha, você não sabe o que Deus fez na minha igreja, cara, Deus curou um câncer, a pessoa fala, não curou, não vi. Não. Você fala assim, Jesus levantou um paralítico, ele fala, é um paralítico. Ele não viu. Tem gente que é assim, eu preciso ver. Ainda mais nessa geração da ciência, as coisas são coisas que eles supostamente chamam de exatas. Você tem que fazer um teste, ver se é isso mesmo. Eu acredito no que eu posso ver, o que os meus olhos podem me mostrar. Aquela coisa científica. A gente vive uma sociedade assim, que é um culto à ciência. Aquele homem nunca viu nada. Se alguém falasse assim, nossa, oh meu Deus, aconteceu um negócio aqui do seu lado, e ele falasse, o que aconteceu do meu lado? O que foi? Ele não viu. Levantou um paralítico, ele não viu. Não viu, não dá nem para crer. Se for para olhar, não dá para crer. Se Jesus tivesse transformado água em vinho na mão dele, na frente dele, ele ia olhar e não ia ver. Não estou vendo nada. Alguém ali foi curado agora ali, sei lá, não tinha uma perna, nasceu uma perna no lugar, vamos exagerar aqui. Nasceu uma perna no lugar, ele falou, onde? Não estou vendo nada. Mas ele ouvia e apenas cria, aleluia, sem ver. Ele creu que aquele Jesus, por tudo que ele ouviu falar desse homem, de verdade era o Messias. Glória a Deus, aleluia. E o que ele fez? Começou a gritar, e sabe, irmãos, vem a pressão. Quando você começa a buscar Jesus, tem gente que não quer que você busque Jesus, é incrível, é inacreditável. Parece que é uma luta para chegar a Jesus, irmão. Oh meu Deus do céu. Parece que um monte de coisa é fácil, mas para seguir com Jesus, olha, além de você ter que se esforçar, ele tinha que gritar. Ele tinha que gritar o mais alto que podia para ser ouvido. Ele precisava que Jesus o encontrasse naquele dia. Mas não bastava isso, a sua situação, ainda tinha um povo. Os homens, batiam na orelha dele, assim, anda cagando, fica quieto aí, tá gritando aqui, meu. Para de gritar, rapaz, oxi. Meu, você vai incomodar o homem está indo para lá e você está gritando, deixa, ele está seguindo o caminho. Não fica incomodando o mestre. O pessoal querendo, sabe, reprimir.
Quantas pessoas vão dizer, você é bobo, você fica aí na igreja, você é besta. Chama a gente de besta, né? Você é besta, você fica indo lá na igreja, lá nos cultos, lá, tá ganhando o quê? Você é bobo, para de persistir, larga a mão disso aí, meu. A gente vai sentindo as pressões, os desafios, mas eu louvo a Deus porque ele não desistiu e persistiu e confiou no Senhor. Ele não desistiu, as pressões vieram, e diz o texto, é lindo isso, porque quanto mais eles diziam para ele se calar, a Bíblia é muito clara, diz que é aí que ele gritava mais alto ainda. Quanto mais pressão eu sofro para não ir com Jesus, mais com Jesus eu vou. Quanto mais eu sofro pressão para não orar, mais eu oro. Quanto mais luta eu tenho para ler a palavra, mais eu leio. Quanto mais as pessoas e o diabo quer que eu pare de glorificar, mais eu glorifico ao Senhor, porque é dele que vem a minha vitória. É dele que vem a minha vitória, nessa terra e na vindoura, porque Jesus voltará e nós todos viveremos com ele para sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém? E aí ele, quanto mais pressão tinha, mais ele se doava em buscar o Senhor. A Bíblia diz, quanto mais pressionava, mais alto ele gritava. Vocês não vão me parar. Mas nós vamos pressionar, mas vocês não vão me parar. Quanto mais me pressionam, mais minha fé cresce. Aleluia. E foi essa fé, aleluia, foi essa persistência, foi essa insistência que fez Jesus parar e falar assim: quem é que está me chamando desse jeito? Aleluia. Um texto que nós lemos assim, então Jesus falou: quem que é? Alguém disse: é um cego. Ele está aí, é mendigo, Senhor. E aí Jesus falou assim: olha, manda ele vir. Manda ele vir. O manda ele vir é a mesma coisa de dizer: seu sofrimento termina agora. Que coisa boa. Sempre tem o dia da resposta, meu irmão. Acredite nisso. E aí alguém chega e fala assim para ele: agora você pode parar de gritar, porque o mestre já te ouviu. Agora, moço, tenha bom ânimo. Meu Deus, que palavra, nós lemos isso aqui. Tenha bom ânimo. Se anime agora, se alegre, porque o mestre te chama. Se alegre, porque agora o mestre te ouviu e ele te chama. Vai, moço, se limpe, ponha-se em pé e venha falar com ele. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus já sabia, obviamente, mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele é enfático, ele tinha objetivo. Faz aí o que o senhor quiser na minha vida, eu sou humilde. Então eu vou te dar um lanche do McDonald's, certo? Faz aí o que o senhor quiser. Se o senhor quiser fazer, já viu aquela coisa de humildade? Se o senhor quiser fazer, tá bom. Não, faz aí o que o senhor quiser. Então eu vou te mandar para a cova dos leões com o Daniel. Não, isso não, Senhor, pelo amor de Deus. Mas ele é enfático, ele sabe o porquê a alma dele clama. Ele sabe o que quer. Eu penso que Jesus trabalha para aqueles que sabem o que querem. Você sabe o que você quer, irmão? Você sabe o que você vem fazer aqui todo culto? O porquê você está aqui? O seu louvor tem direção certa? Quando você canta, você sabe para quem você está cantando e por que você está cantando? O Senhor olha para os corações e vê objetividade. Ele perguntou: filho, qual o seu objetivo aí de me clamar? O que é que você quer? E ele sabia o que queria. Senhor, não tenho dúvida, eu quero ver. E o Senhor fala: então, veja, querido, tua fé te salvou. E o homem é curado na hora. Você tem objetivos? Você tem necessidades específicas? Pelo amor de Deus, coloque isso continuamente, como estava aquele homem, na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E seja objetivo com Deus. E Deus sabe que o nosso coração, irmãos, tem sede dele, precisa dele. Deus conhece as nossas necessidades. Aquele cego, a Bíblia não diz o que seria do dia seguinte. A Bíblia não diz o que seria do mês seguinte.
mas talvez ele estivesse já no seu limite, e o Senhor atendeu ele na hora certa. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui: nunca ache, nunca venha achar, nem passe pela tua cabeça que o Senhor demorou ou se atrasou. O Senhor sempre fez tudo na hora certa. Ele não se atrasa, Ele não é eu, irmão. Você chega aqui 6:05, Ele não é a gente que correu, atrasou. Jesus não tem imprevistos de trânsito. Jesus é o Senhor de toda a história, dono do mundo. Ele disse em Mateus 28: todo o poder é me dado, não só lá no céu, mas também aqui na terra. Tem todo o poder, é todo poderoso. É todo poderoso, é soberania no céu e na terra. Na hora certa, Ele diz que Ele chega e resolve o problema. Glória a Deus, glória a Deus. Sei lá como você entrou aqui, como tua alma entrou aqui, mas eu sei que essa foi a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado o nome de Jesus. Amém. Se você é como aquele Bartimeu, então abra bem o teu ouvido e creia em nome de Jesus. O justo viverá pela fé. E não é a fé no Corinthians. Se fosse, nós estávamos perdidos esse ano. E o time ruim esse ano. Você tem a fé naquele que nunca vai mal. Eu tinha um amigo meu, que a gente trabalhava junto. Tinha um amigo, né? Amigo é para sempre, né, irmão? Eu tinha uma pessoa que trabalhava, um colega de trabalho, o Arnaldo. Gostava de um futebol só. E eu tentava evangelizar ele, mas ele era difícil. De vez em quando eu lembro dele e ainda oro por ele, que ele mora lá pro Jabaquara, nem sei se está lá ainda. Mas eu lia a Bíblia com ele, nós trabalhávamos à noite, eu lia a Bíblia com ele. Eu falava, olha esse texto aqui. Aí ele começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia e começou a perguntar também algumas coisas da Bíblia. Eu falei, olha que legal, começou a perguntar. Mas no começo, antes disso, antes de a gente começar a entrar nessa amizade, ele falava que ele tinha fé no time dele, que ele era São Paulino. Olha, tinha fé no time dele. Eu falava assim, você não tem fé? Ele falava, eu tenho fé no meu time. Naquela época o São Paulo estava bem, né? Se fosse hoje, coitado. Vocês, irmãos São Paulino aqui na igreja, ainda bem que a gente está num amor ágape, né? Incondicional, né? Pode falar que já está perdoado. Mas eu fico pensando, você já pensou fé em coisas que não se sustentam? O time tá bom, tem fé no meu time. Aí pega uma temporada ruim, o time vai mal. Fica horrível essa fé. Ah, tem fé na minha vida financeira, no meu status. Aí passa uma crise, cai no status financeiro. Não, eu sou cheio de vigor, eu tenho confiança no meu braço. Aí passa uma doença, enfraquece, fica fraco, já se foi a fé no braço forte. Eu tenho que ter a fé naquele que nunca muda, naquele que nunca cai, naquele que nunca cochila, naquele que nunca vacila, naquele que era, é e sempre será. Eu tenho fé em Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. Nunca vai mudar. A Bíblia diz que ele, o Senhor, não tem nele mudança, nem sombra de variação. É imutável, poderoso sempre, aleluia, Alfa e Ômega. Dê um nome para ele, vamos chamá-lo de Alfa e Ômega, ou seja, ele é o princípio e ele também é o fim, aleluia. Então tenha fé como Bartimeu, no filho de Davi, e ele gritava dizendo, tem misericórdia de mim, Aleluia. que as misericórdias do Senhor alcancem a sua vida, mas creia como aquele homem, porque você tem ouvidos para ouvir, como ele tinha. E quando ele foi curado, ele viu o milagre, porque foi curado da cegueira e viu. Você há de ver também o milagre em nome de Jesus. Primeiro você ouve e crê, depois você vê o milagre. Alguns querem ver para crer, nós cremos para poder ver. Amém, meus irmãos? É a palavra do Senhor. Receba em nome de Jesus e creia. E fala, filho de Davi, filho de Davi, meu amigo, Senhor, eu vou contigo para casa, eu te amo, eu te quero, eu preciso, a minha alma clama, a minha alma grita, e ele está dizendo, eu sei filho, aleluia, eu estou ouvindo o seu clamor, além, vamos orar com fé. Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor, a tua palavra santa, viva, pura, verdadeira, palavra que não falha, palavra que não volta vazia,
necessitados, diz o Senhor. O Senhor levou liberdade, o Senhor levou, aleluia, alívio, o Senhor levou bênção, o Senhor levou, ó Pai, cura, libertação, enfim, porque o Espírito do Senhor está, aleluia, agindo. Assim seja, Senhor, segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos tomar. Amém, irmãos? São 7h30. Antes de dar o recado final para a gente encerrar, vamos louvar o Senhor com alegria. Você tem um motivo para louvar? Louve com objetividade. Senhor, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu não vim a passeio, eu vim te adorar. Eu não vim dar uma voltinha na igreja, eu vim te louvar, Senhor. Eu quero me entregar como Bartimeu se entregava. Eu quero te adorar. Erga a tua voz e louve ao Senhor. Faça com que Ele escute o louvor dos seus lábios e do teu coração. Amém? Olha a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Palavra abençoada, né? Bendito é o teu nome, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu louvo a Deus por o Senhor sempre nos traz palavras, consola o nosso coração. E eu pensava naquele momento, né? Bem-aventurados somos nós, que nós não andamos com Jesus, mas nós cremos pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo continue falando na sua igreja. Louvado Jesus.
Jesus é maravilhoso, Ele nos ama, aleluia, de uma maneira especial. Bom, meus irmãos, nós agradecemos aí a todos que estão aqui presentes. Bom ver a igreja aqui reunida. Quero agradecer também aí os irmãos que acompanharam online, nosso irmão Carlos, irmã Vera e família, né? Nosso irmão Antônio, nosso irmão presbítero Vladimir, sua família, Deus abençoe. Nosso irmão missionário Flávio Batista, sua família, né? A nossa irmã Sônia, o Pedro Henrique, Deus abençoe. A Cláudia Aparecida, né? Deus abençoe. Nossa irmã diaconisa Gilda, nosso irmão Diácono Mário, a nossa irmã Marilene Xavier, Deus abençoe a irmã Marilene em sua casa. Nossa irmã Solange, sua família, irmã Solange, Deus abençoe. Nosso pastor Marcos está aí online, pastor, Deus abençoe, obrigado. A irmã Iris, toda a família. E eu já tinha falado do Flávio, mas a Aline aparece aqui também, Deus abençoe. O nosso irmão Sebastião é o Tião é parente lá da Gi, lá, nosso parente lá. Deus abençoe, Tião, em nome de Jesus. E também a Dani, né? Deus abençoe a Dani aí também, tá bom? Se eu não citei algum nome aí, irmãos, nem sempre dá para citar nomes, né? Mas se passou batido, perdoe. Eu agradeço aí a todos que acompanharam e que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, vou dar uns recados. Glórias a Deus, são 7h40, estamos encerrando o culto com a graça de Deus. E fiquem firmes, não esqueçam da palavra, não deixem que o diabo roube a palavra de vocês, amém? Mas guarda ela no fundo do seu coração, para que você esteja ali como um bom tesouro guardado, a palavra de Deus, dentro do teu coração. E ali você vai ver Deus trabalhando passo a passo no seu caminho, amém? Em nome de Jesus. Terça, estudo bíblico e oração às 8 da noite. Quinta-feira, campanha dos 12 dias, irmãos. Lembra do propósito, se você puder tirar o primeiro momento de jejum, né? Quem aguenta fazer o dia inteiro faz, mas nem todos conseguem. Então faz o café da manhã, pula o café da manhã com um propósito. Senhor, esse café eu estou jejuando, não estou tomando esse café porque eu quero colocar diante do Senhor minha família, minha casa, um propósito. E à noite eu vou ali no culto, Senhor, entregar esse propósito, orar com a igreja, ouvir uma palavra. Então, Senhor, consagra a minha vida em favor da minha casa, da minha família, porque o nosso Deus tudo pode, irmãos, amém? Se você não pode deixar de comer, irmãos, tá? Não faça loucuras, tá bom? Então faz jejum de alguma coisa. Pastor, de manhã eu não posso deixar de comer. Então não bebe nada. Por exemplo, você toma lá um pão com café, corta o café, nem que você fica tremendo, né? Tem gente que tem bichinho, eu mesmo gosto de um café, muito gosto de café, se bem que esse dia eu tenho tomado pouco, eu gosto muito de café. Mas então você corta o café, aí você come só o pão e toma uma água no lugar, entendeu? Corta o café, fala assim, olha, é o meu jeito de fazer, é o que eu posso. O Senhor está vendo a sua entrega, tá bom, meus irmãos? Ou então de repente você toma um suco, corta o suco, enfim, né? Faz alguma coisa assim que ajude para lembrar. Por que o jejum é bom? Você lembrar do seu compromisso que você está tendo com Deus em relação ao seu propósito. A campanha, irmãos, ela não é só um culto que a gente faz, mas ela tem um propósito específico da consagração da família. O tema é esse: minha família no altar de Deus. E você está trazendo aqui a sua família em oração, amém? Então Deus há de trabalhar em muitas causas, eu creio em nome de Jesus, amém? E aí domingo que vem, Santa Ceia de manhã, às 9 horas da manhã, e o pastor Marcos vai trazer a palavra, tá bom? O pastor Marcos vai estar aqui pregando a palavra de manhã com a gente. Então se programe para estar, tá bom? E os irmãos estejam atentos também online, amém? Irmãos, vamos receber a bênção apostólica, que você tenha uma semana de paz e graça, amém? Em nome de Jesus, que Deus os guarde. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja hoje e para todos sempre. Vamos dizer amém, amém. Irmãos, e continue se cuidando, tá bom? Sempre máscara, álcool gel, não esqueça, tá bom? Deus abençoe.